Pronto. Então, boa noite, pessoal. Que alegria ter vocês aqui, né? Algumas figurinhas já carimbadas de sempre. E um prazer a gente estar hoje aqui no nosso último encontro do curso de Rede de Clubes, que vem numa caminhada aí desde setembro, né? De 15 em 15 dias a gente se encontra. Tivemos ali só o período das férias mesmo, né? De dezembro e janeiro, mas é uma caminhada longa aí que a gente já tem se encontrado e se falado bastante por mensagem, por dentro da plataforma. E que bom que a gente está finalizando hoje com um tema que é muito importante para a gente, que é o primeiro programa, né? O programa que deu início ao NAP Paraná Faz Ciência junto com o C2, né? Que é o PIT. E é com alegria hoje que a gente recebe a professora Tamara e o professor Rodrigo, que além de ser um dos idealizadores também desse programa, mas é o nosso articulador, né? Aí como é que a gente diz? O culpado por toda essa grande jornada, esse grande empreendimento, que eu costumo dizer, que é o NAP Paraná Faz Ciência, né? E a gente aqui na Rede de Clubes, é uma parte, né? É uma rede dentro desse grande conjunto de redes. Então, é com muita alegria, professor Rodrigo, que a gente abre hoje esse último encontro, e um prazer ter vocês conosco, a palavra é de vocês. A gente costuma ficar até às 8, né? Às vezes um pouquinho mais, dependendo da nossa animação aqui. O pessoal vai entrando e vocês podem fazer como quiserem, tá? Dialogado, como vocês acharem melhor. O microfone é de vocês, muito obrigada. Ah, joia. Obrigado, Gi. Vou deixar a Tamara se apresentar primeiro. Vai lá, Tamara. Isso, Oi, desculpa. pessoal, tudo bom? Eu sou a Tamara, sou pós-doutoranda do Paraná Faz Ciência, atuo no programa de Ciência Cidadã desde 2022, mas já junto aqui às ações de divulgação científica desde 2013. Tenho trabalhado bastante ali na coordenação e gerenciamento das atividades do PIT, e também trabalho na frente da pesquisa de percepção pública da ciência. Vocês, né, quem for participar com a gente dos próximos eventos vai ouvir um pouquinho mais sobre isso, e que tem muita relação, né, com a ciência cidadã, o engajamento público da ciência. E estou com os meus 2 filhos pequenos em casa, então, volta e meia, vocês vão ouvir chorinho de bebê, vou parar para amamentar, então, né, compreenda que eu vou estar com as crianças aqui. E vamos conversar um pouquinho mais sobre esse programa que a gente tem lutado para colocar em funcionamento, para desenvolver atividades bem bacanas para o contexto escolar. E acho que também é legal a gente falar que a Ana Luísa também está aqui, né? A Ana Luísa é ser vinculada ao programa também de Ciência Cidadã. Quem trabalhou com a gente em algum momento, ao longo dos testes, dos protocolos, em verificação e avaliação, teve contato direto com a Ana Luísa, né? Então, a Ana está um pouquinho rouca, está gripada, então ela não vai falar, mas só para marcar e registrar a presença dela aqui com a gente. Se depois a Ana puder abrir a câmera ali para dar um oizinho. Pessoal, então, agradecer muito a Gi, a Tamara, né? Então, como a Gi falou, meu nome é Rodrigo, né? Rodrigo Reis, professor da Universidade Federal do Paraná. Sou um dos articuladores do Paraná Faz Ciência, né? Então, o Paraná Faz Ciência, isso é uma outra história, né? Mas que tem a ver com o PIT, ele surge muito a partir de uma organização que veio feito a partir do PIT. Então, o PIT foi um dos primeiros projetos que a gente organiza. Lá em 2009, a primeira ideia dele surge em 2009, não, desculpa, 2019. Lá em 2019, a partir de um edital que tinha aberto do Ministério da Ciência e Tecnologia, que era o edital Ciência na Escola, a gente faz o projeto, monta a proposta, dialoga com a Fundação Araucária, manda para o Ministério, ganha, mas não leva, né? Então, o recurso, o projeto é contemplado, mas o recurso não vem, né? Aí entra, muito porque entra no período de pandemia, no começo de 2020, e aí o projeto não entra. Oi para a Ana Luísa aqui. E esse projeto fica com a gente, né? A gente estrutura ele, e a Fundação Araucária nos convida a
colocar ou transformar o pitch numa grande rede. A Fundação Araucária vinha estruturando a política dos NAPs, né, os novos arranjos de pesquisa e inovação, e ela convida a gente para fazer o projeto de Ciência Cidadã, essa rede que a gente tinha estruturado, para transformar isso no NAP Paraná Faz Ciência, né, no que se viria a ser o NAP Paraná Faz Ciência. Então ele nasce inicialmente de 2 projetos, um projeto que é o PIT, coordenado aqui pela UFPR, mas com a participação ali naquele momento de 8 instituições, e pelo Conexão Ciência. A partir daí, o Paraná Faz Ciência vai se estruturando, vai crescendo, né? A gente conhece a experiência do Ciência Viva em Portugal, eu sei que vocês já tiveram isso em outros momentos. A gente conhece a experiência do Ciência Viva em Portugal, onde a rede de clubes de ciência é o projeto mais capilarizado, mais potente do que a gente tem lá na rede Ciência Viva em Portugal, e a gente entende, né, e faz uma proposta, uma construção junto à Fundação Araucária e a CED, da gente construir uma rede de clubes no estado do Paraná, que é a rede de clubes que a gente está vivenciando hoje, a rede de clubes Paraná Faz Ciência, com todas as suas ações. Então o NAP, Paraná Faz Ciência, ele é composto de uma série de iniciativas, né, então a gente costuma dizer que ele é uma rede de redes, tem a rede de feiras, então agora aí todo mundo, sei que vocês já escreveram o trabalho para a FES, e a gente está nesse processo de avaliação. A gente tem a rede de museus de ciência nos diferentes territórios, então hoje a gente tem uma série de museus que participam, a rede de clubes de ciência, da qual vocês participam, né, e a gente tem o grande orgulho dela pelo impacto que ela vem causando e pela repercussão da ação da rede de clubes, né, todo mundo fala, nossa, a rede de clubes está sendo muito legal, a gente precisa ver como é que a gente vai dar continuidade, até o ano que vem a gente está garantido e depois a gente não sabe ainda, né, então a gente está nesse cenário, isso é particularmente sensível no ano eleitoral, mas aí para o ano que vem a gente vai ter, até metade do ano que vem a gente tem a garantia de manutenção, e depois disso a gente vai dialogar com quem tiver ali. E também um projeto, né, o projeto de comunicação pública da ciência, que é o C2, o Conexão Ciência, e um projeto de engajamento público para a ciência, né, então o PIT, ele, dentro dessa grande rede de fortalecimento de cultura científica, ele surge como uma proposta de engajar as pessoas no fazer ciência, né, o que a gente chama de engajamento público para a ciência. E para isso a gente constrói uma estratégia que é crescente, que vem crescendo no mundo como um todo. Se esse crescimento ele é potencializado, né, muito pelas ferramentas digitais, pelos sites, aplicativos, a capacidade da gente fazer observação e a coleta de dados com um aparato simples, que é o nosso celular, e aí a gente utiliza, né, que é a ciência cidadã. Então a gente tem a ciência cidadã ela vem sendo amplamente usada. Lá na aula a gente coloca, né, ela começa com 2 vertentes, né, uma que fala um pouquinho de cidadania científica e a outra que é utilizar os cidadãos para coleta de dados. Essa concepção, a gente constrói um protocolo, ou vários protocolos de ciência cidadã, um programa que inclui vários projetos, cada projeto um protocolo, para ser desenvolvido e validado pelas escolas. Então a gente constrói ali, inicialmente, quando a gente escreveu o projeto, eram 40 protocolos, né? Daí, como não veio dinheiro, alguns foram falar, não vai dar para fazer, não tem dinheiro, e não sei o quê, e no final a gente vai para 16, então a gente operacionaliza 16 protocolos, e agora a gente já está em 23, Tamara? 24 e crescendo? 22. 22 e subindo. 22 e com mais 3 em linha de produção. Isso, e a ideia principal, né, e aí todos os protocolos que a gente tem, eles foram desenvolvidos por diferentes grupos de pesquisa das diferentes universidades que fazem parte do Paraná Faz Ciência, e foram testados e validados nas escolas, por professores, né? Então a gente tem um grupo de professores parceiros, vários de vocês aqui participaram desse processo de validação dos diferentes protocolos em diferentes momentos, e os protocolos foram validados, e agora a gente passou por algumas, não dificuldades, mas por processos de operacionalização do sistema, de fazer o aplicativo funcionar, a coleta de dados funcionar, e agora ele está funcional. E a gente queria de novo, né, que vocês testassem o protocolo com a gente e a gente pudesse fazer a aplicação dele
como uma estratégia de coleta de dados e de desenvolvimento de projetos de pesquisa dentro da escola. Então, a gente tem, na parceria que a gente está desenvolvendo com a SED, a gente colocou para os clubes de sustentabilidade, que eu sei que não são esses que estão aqui, mas são os clubes que estão surgindo ali da parceria com a SED, o desenvolvimento forte e aplicação dos protocolos do PIT, mas eu sei que vários de vocês, a gente acompanha pelos trabalhos que são apresentados na FES, nos eventos que a gente vem participando, onde tem a rede de clubes participando, a gente observa que a gente tem vários clubes de ciência que já vem coletando, já vem aplicando os diferentes protocolos do PIT ou outras iniciativas de ciência cidadã, como o Globe ou a iNaturalist, né, que estão entre os mais famosos. Então, nossa ideia hoje, depois dessa breve contextualização, introdução de onde a gente está e como que a gente chega até aqui, então o PIT, ele é um protocolo que ele tem um ritmo próprio de desenvolvimento, mas ele surge lá, né, ele é um projeto que surge lá no início e dá origem ao Paraná Faz Ciência, por isso que a Gi coloca em vários momentos que ele é tão caro para nós, né. Então a nossa ideia é que a gente possa realmente envolver os professores, os estudantes, para os processos de utilizar as ferramentas e ter a ciência cidadã como uma estratégia de desenvolvimento do método científico dentro dos clubes de ciência, né? Então ele não quer que a ideia central não é vocês, pelo menos dentro daquilo que a gente estruturou, não é vocês simplesmente fazerem a coleta de dados, mas que vocês possam usar o PIT como um instrumento de desenvolvimento e de aprimoramento dos projetos de pesquisa que vocês estão desenvolvendo dentro dos clubes. Para isso, usando metodologias que são validadas, né, processos que são validados através de uma plataforma, de um aplicativo, e que vocês podem combinar da maneira que vocês quiserem. Essa que foi a estratégia que a gente propôs. Então, a ideia é que cada professor possa, ou cada grupo do clube de ciências, possa combinar o uso. Então, eu quero fazer a relação da dengue com o lixo, com o trânsito. Vamos ver se tem relação entre esses diferentes dados, entre esses diferentes processos. Eu quero fazer análise de trânsito com animais atropelados, com encontro de fauna, e verificar como que isso é, e como que diferencia esse dado da minha escola, que mora, por exemplo, no litoral do Paraná, para o que a gente tem na realidade lá numa escola rural, perto de Londrina, como é que os dados se diferenciam, são similares, né? Como que esses resultados são comparáveis. Então, em que momento que a gente está hoje? É no momento, o PIT, eu vou dizer que ele está pronto, foi lançado, tem uma série de produtos e artigos relacionados a ele, e ele está na fase de ganhar escala. Né? Ele está na fase de ser testado e ser validado por quem a gente idealizou o projeto. Né? Então, a gente idealizou para ser usado por professores e estudantes, e a ideia é que agora vocês digam assim, funciona bem, está legal, os projetos que a gente está fazendo estão servindo para coletar os dados, outros dizendo, tem coisa ainda que vocês precisam melhorar, tem coisas que precisam ser adequadas. Então, a ideia é um pouquinho, para nós hoje é essa, a gente coloca como o último módulo do curso, e eu estou muito feliz de poder participar do curso, né, como um dos articuladores do Paraná Faz Ciência, de ter esse curso de formação de professores, que todo mundo fala assim, nossa, o curso está muito legal, está fantástico, está sendo bem bacana, está diferente, a metodologia, o trabalho que a Mariana, que a Gi vem desenvolvendo, a gente acompanha muito nas falas, a gente faz reuniões semanais, né, da rede de clubes. Então é muito legal saber que ele está sendo bem bacana, e espero que esse seja mais uma unidade, mais um módulo que vocês saiam com a mesma perspectiva, com o mesmo feedback do que vem sendo o clube como um todo. Tamara, se você quiser complementar alguma coisa, senão eu vou deixar muito aberto para a gente fazer um diálogo e ver de onde que a gente tem as dúvidas, e se não vierem dúvidas, eu vou começar a provocar. Não, eu acho que é isso mesmo, é muito importante a gente estar aqui nesse momento. Eu acredito, eu estava até falando que quando é que muitos de vocês participaram no processo de avaliação dos protocolos que agora já estão prontos, já estão rodando, estão no site publicados, com o ISBN bonitinho, disponíveis no aplicativo. Eu acho que é um momento importante para a gente realmente conversar sobre as impressões de vocês, né? Nós deixamos uma atividade lá dentro do curso que era para baixar o aplicativo, escolher um protocolo,
tentar ver quais seriam as possibilidades de uso desses protocolos no contexto escolar de vocês. E, claro, apresentar para a gente também as dificuldades de acesso, de instalar o aplicativo, ou até em relação ao próprio protocolo em si. Então, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre as experiências de vocês com o programa. Todo mundo testou o pitch já ou não? Não ainda? Gosto que a Helena era sincera, mas ó, não usei ainda. Vou usar, mas não usei ainda. Mas Não tem um aplicativo para iOS, é isso? Porque o tutorial só tinha Android. Funciona para iOS também, funciona. Tem? Ele não está em App Store, ele é baixado direto pela página web. Então, você pode instalar ali no seu celular tranquilamente para iOS também. então ele é um aplicativo no Eu formato. não vejo. Ele é formato WPA, né? WPA é um formato como seria uma página de web que se atualiza a todo momento. Então ele pode ser usado, né? Na hora que você faz o download ali, ele vai abrir como se fosse uma página da web que você consegue fazer acesso. Ele gera um ícone que fica ali como se fosse um aplicativo, mas ele é num formato diferenciado. Então, quando você acessa aquele link que a Ana mandou ali no chat, você vai ter, ou quando você abre a página, vai aparecer ali o botão instalar, ou você vai na opção mais do navegador, e ali vai ter a opção de colocar aí na área de trabalho. Aí você consegue instalar o aplicativo. Mas alguém conseguiu olhar o material? Digam para a gente um pouco sobre a experiência de vocês, com os materiais impressos, ou sobre o curso mesmo, sobre a aula, o que vocês acharam? Diga, Arley. Depois é mais. Então, eu andei olhando lá os protocolos, de maneira geral, né? Achei que ficou bem bacana isso, uma coisa bem interessante. Eu trabalho com abelha, então tem aquela parte ali sobre observação de insetos, né? E eu estou querendo fazer um trabalho dentro dessa área aí, na observação das abelhas, no comportamento, esse tipo de coisa. Então, agora, logicamente, a gente está amadurecendo essa ideia, conhecendo os protocolos, ver como que funciona, né? E eu fiquei em dúvida o seguinte, aqueles protocolos que estão ali são os protocolos que já estão rodando, é isso, né? E agora os próximos protocolos, eles vão ter que se encaixar dentro daqueles ali ou não necessariamente? Não. Então, assim, Ale, hoje a gente tem 22 protocolos desenvolvidos. Um deles é o de polinizadores, e a gente tem, para usar o de abelhas, dá para usar o de polinizadores e o de insetos, né? Os dois podem ser usados. Eu acho que para você, que trabalha com abelha nativa ali na escola, e a escola que tem uma área boa, uma área verde boa, eu acho que o de polinizadores é interessante. E eu sugeriria ainda, Ale, de repente, você sobrepor o protocolo de abelhas junto com o das plantas alimentícias não convencionais e medicinais e aromáticas, porque é bem possível que você tenha na região. Então, você pode sobrepor para verificar, por exemplo, assim, quais são as flores que as abelhas mais visitam. E isso pode ser um projeto que vocês conseguem desenvolver. Então, por exemplo, vou pôr um pé de manjericão ali, que entraria como uma planta aromática, e verificar como que se dá um índice de visitação em determinadas espécies que vocês colocam, ou espécies de plantas que já tem no jardim da escola. Se você tiver, sei que você estava num processo de conseguir as caixas de abelha, se você tiver mais do que uma espécie de abelha diferente, além da jataí, que eu lembro que você estava trabalhando, poder verificar, por exemplo, se abelhas de espécies diferentes visitam plantas diferentes. Então, esses são, por exemplo, exemplos de projetos de pesquisa que daria para você associar, e aí usando o protocolo para coleta de dados, você já tem um processo sistematizado de como coletar esses dados. Ali a gente tem um desafio, né, que a gente fazia a tradução.
desse material, e daí a gente já convida você até para ajudar a gente a fazer essa tradução, né? Eu acho que vai ser um desafio importante de conseguir produzir parte desse material para Libras, né? Eu acho que vai ser importante, sim, a gente conseguir fazer essa adaptação para que os estudantes todos, de todas as escolas, possam fazer essa utilização. Inclusive, a gente está fazendo um glossário, sabe? Uhum. Então, o pessoal que trabalha na escola, assim, eles estão me ajudando, porque essa questão da Libra, ela também tem muita coisa regional, sabe? E a gente não tem todos os nomes, assim, científicos ou nomes próprios de determinada estrutura e tal. Então, a gente está criando isso. Daí nós vamos fazer um glossário escrito e um glossário de sinalização, né? Uhum. Então, a gente já está dentro desse processo aí. Legal, isso. Nós estamos já trabalhando em cima disso, já pensando nessa história do protocolo. Eu já tinha visto esse programa do protocolo antes, né? E agora, assim, acho que ficou bem legal, assim, esclarecer como que isso funciona, né? A gente não sabia nem para quem que a gente vai mandar isso, é para federal, é para SED, para quem, aonde que vai, como é que funciona, né? Então é muito importante que a gente esteja aqui hoje ouvindo isso. Joia, então a gente está à disposição, a gente tem equipe para dar o apoio, então a Ana é nossa primeiro ponto de contato com vocês, na hora que vocês mandarem o Eu ia e-mail. pedir, manda seu contato aqui, Elei, para a gente já falar com você. Vou mandar sim, vou pôr no chat ali. Para a gente dar esse apoio. Gi, estava inscrita? Não, para falar para o Arley que esse glossário, Arley, não é exatamente específico para as abelhas, mas é um glossário científico, digamos assim, é o trabalho de um clube de ciências de Londrina, também com crianças surdas, né? Então, eu acho que é legal fazer esse contato também, você conhecer o material deles. Não sei se você chegou a ver durante a FES. Eles foram premiados, né? Se eu não me engano. Mas, de todo modo, eu vou fazer esse contato, eu te falo, tá? Ele já tem um início de glossário, quem sabe vocês possam unir as forças aí. Maravilha. Obrigado. Tá bom? Existiu uma iniciativa da professora, que é coordenadora desse protocolo, de uma pesquisa justamente para adaptar esse protocolo para Libras, né? Que era uma pesquisa de mestrado. Mas a menina acabou não conseguindo concluir o mestrado dela. Então, quando a gente conversou ali na semana araucária, eu já tomei a liberdade, já falei com a professora Elizabeth, que é a coordenadora, ela está super à disposição também para apoiar de qualquer forma que for preciso, né? Então, por isso é importante a gente ter o seu contato para a gente poder fazer esse diálogo, essa aproximação, né, entre as equipes, para a gente ver o que a gente consegue contribuir com você nesse trabalho e, de repente, incluir, né, no nosso material aqui no programa. E aí, Erlei, eu acho que cabe até você conversar de repente com a BTNS que tem ali da escola, e aí a gente fazer essa aproximação junto com a Ana Luísa, para de repente a gente ajudar você a desenhar o projeto de pesquisa. Né? De que maneira a gente pode fazer, por exemplo, o que eu acho que é a grande riqueza que o PIT pode trazer, a sobreposição dos protocolos. Né? Então, de que jeito eu associo o protocolo de polinizadores com, por exemplo, o protocolo das plantas? E de que maneira isso pode estar associado, por exemplo, com o protocolo de lixo? Certo? Daí a gente vai relacionando para verificar até a parte de impacto, se a gente tem, não tem, como que isso influencia. Eu acho que isso dá uma estratégia bem bacana para problematizar junto com os estudantes. A gente imagina, é muito comum, né? A gente tem aqui, eu não sei qual que vai ser a realidade, mas isso está acontecendo de maneira bem presente. A gente observa, por exemplo, nos clubes de sustentabilidade, onde tem muitos projetos que têm a temática da horta muito presente, né? Então, a gente conseguir trabalhar, por exemplo, na temática da horta escolar, protocolos como o protocolo do solo, que te dá uma avaliação da qualidade do solo que a gente tem, como a gente trabalha com plantas aromáticas e medicinais, muitas vezes esses são os objetivos do que a horta está plantando, então a gente tem uma série de temperos ou de plantas que possam ser usadas ali na cantina da escola, e associar isso com polinizadores e com insetos como um todo, para favorecer, para além dos polinizadores, por exemplo, aqueles insetos que podem funcionar como pragas, né, ou mesmo organismos de controle biológico.
Então, fazer a sobreposição de diferentes protocolos de ciência cidadã utilizando o mesmo ambiente que é o ambiente escolar. Então, se eu fizer um tipo de solo diferente, como que as plantas crescem? Isso é um estudo que dá para fazer. Se eu utilizar plantas que são reconhecidamente aromáticas, que muitas delas dizem que são repelentes de insetos, a gente vai ter quais pragas ou quais espécies que são conhecidas como pragas chegando ou não chegando. Acho que isso são todas estratégias que podem ser usadas dentro de um projeto clássico que a gente tem na maioria das escolas, ou em boa parte das escolas, que é o projeto de horta escolar, aplicando a questão da pesquisa, né, e uma pergunta de pesquisa a partir dessas diferentes estratégias que podem ser usadas. Quem mais, gente, já brincou com o pitch? Por curiosidade ou por tarefa? Quem que já se mexeu? Tem um protocolo que foi muito importante agora no período de maio, que saiu, que foi o protocolo de trânsito, né? Então, maio a gente tem ali o maio amarelo, que é com relação à questão de segurança do trânsito, e a gente tem um protocolo que foi desenvolvido para avaliação da segurança do trânsito no entorno das escolas. Então, a ideia com então, às vezes, isso foi muito conversado quando a gente esteve na SED ali, da dificuldade de trabalhar os temas do trânsito durante o maio, né, que é o maio amarelo, a semana de trânsito que a gente tem. Então, esse foi um material que foi desenvolvido pela equipe do Departamento de Psicologia do UFPR, que trabalha com temática de psicologia de trânsito. E a ideia é a gente conseguir mapear, por exemplo, numa quadra que tem no entorno da escola, isso dá para ser usado para todas as escolas, quais são os processos de sinalização que a gente tem dentro para a segurança de trânsito. Então, por exemplo, tem lombada, tem placa, tem espaço, tem faixa para os estudantes poderem atravessar. Algumas escolas têm uma questão muito tranquila, porque são ou em regiões de um trânsito mais tranquilo, ou até mesmo em regiões periféricas, mas a gente tem muitas escolas aqui na região de Curitiba ou em outras cidades grandes, que são colocadas ou que estão presentes em grandes avenidas. E esse é um tema de muita dificuldade e até de risco para os estudantes. Então, esse é o tipo de protocolo que a gente gostaria de usar, por exemplo, na hora que a gente mapeia a segurança do trânsito no entorno das escolas, de engajar os estudantes para conseguir fazer a leitura de como que o teu território, né, ou como que o entorno da sua escola é seguro ou não, e poder usar esses dados até para fazer uma mobilização pública, por exemplo, com os gestores públicos naquela região. Então, aqui a gente observa que na região de Curitiba a gente tem um baixo índice de lombadas ou de redutores de velocidade ou placas de sinalização. E isso se torna particularmente importante da gente fazer isso, dialogar isso, mas para isso a gente seria interessante ter um mapeamento das escolas, e aí usando o protocolo de trânsito era uma estratégia que é possível. Então tem projetos que podem ser usados de uma maneira individual, né? Então, por exemplo, a escola pode fazer a associação de vários protocolos para criar os seus projetos e fazer essa aplicação. Ou tem iniciativas que a gente vai fazer o movimento, e essa do Maio Amarelo a gente fez, de fazer blitz, que a gente chama, ou de fazer campanhas, para que vários projetos coletem, né, vários colégios, escolas e clubes de ciência coletem dados de uma maneira simultânea, para que a gente possa utilizar isso, por exemplo, para fazer o mapeamento dos protocolos, para fazer o mapeamento da situação da segurança no trânsito no entorno da escola. E isso a gente pode utilizar esse dado como, por exemplo, apresentar para o poder público, para os prefeitos, para o Ministério Público, dizendo, a gente está observando que boa parte das escolas que a gente tem não tem uma segurança no trânsito adequada no entorno, não tem um bom calçamento com acessibilidade, seja para pessoas com deficiente, para mãe com carrinho de bebê, a gente não tem redutores de velocidade ou placas de indicação de velocidade, isso se torna um problema de segurança para as crianças e para os jovens que estão acessando a nossa escola, né? Então, esses são diagnósticos que são possíveis da gente desenvolver, por exemplo, de uma maneira coordenada e articulada e integrada com
através das ações de ciência cidadã. Tamara, você queria fazer uma fala? Eu queria saber se alguém que está aqui na sala chegou a testar protocolos conosco ao longo do ano passado. Pelo que eles falaram, não. Tem um monte de gente aqui que vão começar. Espero que a gente consiga instigá-los Eu para que eles acho comecem que a sim, testar eu a acho que a praga. Luciene Eu testei o Isso. protocolo sobre a cesta, né? Depois do almoço. E um outro professor, Michael, ele testou, a área dele é física, ele testou sobre a parte, acho que era a parte de iluminação, tinha uma parte É o de eficiência energética. eficiência energética, exatamente. Então, nós dois testamos ali esses protocolos junto aos estudantes ali. A Eu Luciene até ia estava perguntar- escondida ali, não tava queria se escondida. manifestar. Mas eu sei que a Ana estava me listando os nomes aqui. Exatamente. Não, a gente testou sim o ano passado. Às vezes, se eu só coloco o formulário ali na sala para os alunos responderem, eu não consigo que eles participem. Então, eu tenho que colocar eles na sala de informática, passar o link ali no Classroom e na hora falar assim, gente, vamos responder. Que daí eu obtenho mais respostas. Então, você vai percebendo algumas coisas. No Clube de Ciência, a gente tem também realizado alguns levantamentos, né, junto aos alunos, algumas informações sobre a parte de depressão, estresse, de ansiedade, né? Foi Agora, uma equipe que quer trabalhar um pouquinho a parte de bem-estar animal, então a gente fez um questionário sobre pets. Então, daí a gente realmente percebeu que eles só respondem quando a gente está ali junto, né? Ali no Classroom. E uma pergunta que a gente queria fazer, porque o ano passado, uma coisa que eu não lembro, é se eu tive acesso às respostas dos alunos. Nós passamos algumas que alguns professores solicitaram, nós enviamos o. Porque eu procurei lá e não achei onde que eu vi a resposta deles sobre o fato. Porque como eu trabalho em biologia, e o tema é exatamente essa parte do sono, né? E a gente sabe que adolescente eles só querem dormir, tem hora, e outra hora, ao mesmo tempo, ficam acordados até tarde. Então, esse feedback que passava, eu achava interessante de conversar com eles exatamente da importância do sono, em que momento o sono, mais ou menos horário, mínimo de horário, somente por parte de crescimento deles, tudo isso que estava envolvido. Então, mas é um tema que encaixa bem na disciplina de bem-estar e saúde. Então, é que como você participou num período em que a gente estava testando o protocolo, nós utilizamos um outro formulário. Eu consigo baixar e te mandar. Se você quiser, você manda uma mensagem para a gente ali. A Ana pode colocar nosso e-mail aí, Ana, no chat. Aí a gente pode te encaminhar, porque foi um formulário de teste. Agora o aplicativo já tem o protocolo de sexta também. E ali dentro do aplicativo, se você quiser usar com os seus estudantes novamente, é mais fácil você mesmo localizar depois os dados, porque ele vai ter o georreferenciamento, vai ter o nome do usuário em algumas situações, né? Então vai facilitar essa questão de localizar esses dados. E também tem a possibilidade de você criar espaços para usar apenas com os seus estudantes aquele protocolo, que seriam ter salas dentro do aplicativo. E aí você consegue direcionar esse formulário para os seus estudantes responderem e você vai ter acesso direto para desses dados, né, para você conseguir avaliar esses dados. Então, manda um e-mail para a gente que a gente consegue daí te mandar esse formulário, mas é um formulário de teste. Então, a gente teve que alterar algumas coisas depois do feedback que foi dado para a gente, né, sobre o protocolo. Então, hoje, no aplicativo, ele não está exatamente daquela forma com que você testou. A gente tem umas alterações que foram feitas para aprimorar, né, com base naquele feedback. Então, é bem importante esse processo de você cobrar a gente os dados, porque a gente pode repassar sim. Que bom, legal. Daí eu só vou esperar então você colocar o e-mail de vocês ali. A Ana já colocou ali. Tá. E assim, Luciane, é bem legal que você testou, e agora eu acho que como você trabalha com esse tema, acho que agora dá para avançar nas coletas de dados, até de repente fazendo análise, a diferença de idade, como que você exatamente. O tempo de tela à disposição que você tem, como é que isso influencia ou não no sono. Esse protocolo foi desenvolvido, talvez você conheça, pelo professor, parceria aqui com o professor Fernando Lousada, que trabalha justamente com a fisiologia do sono aqui na UFPR, e é legal a gente poder aprimorar, né, o projeto. Então, eu acho que quando vocês testaram, vocês trouxeram uma série de feedbacks para nós,
que permitiram com que a gente pudesse fazer essa requalificação dos protocolos para aplicação agora em larga escala nas escolas. Queria agradecer aí por ter participado desse período de teste. Não, Isso, foi ele ótimo. tem uma forte, e ele tem uma forte relação com a questão da neurociência mesmo, então com estresse, com Sim, exatamente. ansiedade, depressão, porque a ausência de sono, a privação de sono, quem é mãe sabe o que é passar por privação de sono, né? Acaba com o nosso bom humor, prejudica a memória, prejudica o estudo. Então, esse estudo com crianças e adolescentes é bem interessante para entender como que está impactando na saúde neurológica e cognitiva também dos jovens, né? É verdade. Além desse, a gente tem um outro protocolo muito legal também na área de saúde, que relaciona a saúde, que é o de alimentação. Isso. Nós temos um sobre alimentação na escola. No início, esse protocolo ele foi uma solicitação da SED para abordar o tema de obesidade na escola. Só que, como a gente trabalha com dados abertos, nós não conseguimos coletar dados sensíveis vinculados, por exemplo, a hábitos alimentares das crianças. Então, o que a gente conseguiu fazer é entender que tipo de alimento, com que frequência e de que forma esses alimentos chegam nas escolas. Porque a gente entende que a maior parte das crianças passam muito tempo na escola, se alimentam na escola. Então, o protocolo ele foi desenhado para entender que tipo de alimento está sendo disponibilizado nas cantinas e nos refeitórios das escolas. E aqui a gente entra em duas questões importantes, né? Que é tanto a relação com a saúde, de que tipo de alimentação está sendo fornecida e como que isso impacta na saúde alimentar, nos hábitos alimentares das crianças, e também a questão de respeito a legislações, porque existem legislações sobre que tipo de alimento deve ser fornecido, quantidade de proteína, quantidade de carboidratos, enfim, que deve ser fornecido pelo Estado. E aí, com um protocolo, com essa coleta de dados, a gente consegue fazer uma triangulação importante para entender se essas legislações estão sendo respeitadas, né? Então, também é um protocolo muito interessante de ser levantado, de ser abordado num espaço escolar vinculado à temática de saúde. E aqui, assim, para nós, eu sei que o foco principal aqui, a gente está trabalhando com professores da rede pública, né, de escolas da rede pública. Mas era legal até a gente avaliar, por exemplo, se a gente tivesse uma boa adesão, de que maneira que escolas de outras redes, né, como, por exemplo, da rede federal, dos institutos federais, ou das redes particulares, né, e como que é a oferta de alimento e qual que é a disponibilidade de alimento que essas outras escolas têm, e comparar isso entre os diferentes grupos seria uma estratégia bastante interessante. Isso é uma coisa que está muito vinculada à ciência cidadã, né? Então, ele possibilita a gente fazer análise dentro da escola, né, fazendo e aplicando o protocolo dentro da escola, e aí vou fazer avaliação em diferentes momentos, como é que isso vem mudando a oferta de alimentos nos diferentes grupos por mês ou por semana, mas te possibilita também fazer análise comparativa com diferentes escolas, com diferentes territórios, como que é a oferta de alimentos em nível territorial, regional, se você tem diferenciação. Então, essas são estratégias que a ciência cidadã te possibilita, né? E mais para frente até avaliar a diferença do que é ofertado no Paraná para outros estados, como São Paulo, Santa Catarina, que vão pegar. Vamos imaginar que a gente comece a capilarizar um pouco mais essa disponibilidade de alimento nas escolas a partir das diferentes realidades em diferentes municípios, como, por exemplo, em Borrasópolis. O que mais, gente? Mais alguém aqui também testou, conseguiu baixar o aplicativo ou deu uma olhada nos protocolos no site? Acho que tem um dos protocolos que talvez seja o que mais vem sendo testado, que a gente vai acompanhando, são dois, né, eu acho. O primeiro é o de insetos, né, que eu acho que a gente observa é o que tem o maior número de dados coletados. Então, como que se dá a diferença da diversidade, dos tipos de insetos, a gente está classificando eles ali até por ordem, então, para fazer estudos de biodiversidade, isso é bastante interessante. Seja uma escola que está mais próximo de uma área natural, ou uma escola que está muito presente no ambiente urbano, como que você tem as diferentes diversidades
a partir da fauna entomológica que você tem ali. Então, esse é um dos protocolos que talvez a gente tenha o maior número de coleta de dados. Mas um outro também que é meio campeão, até muito por conta do trabalho que a Edinalva desenvolve, que é o de qualidade da água, né? Então, a gente tem vários colégios que estão próximos, por exemplo, a rios ou a corpos d'água, e que usam o protocolo de qualidade da água para fazer a avaliação e o monitoramento desse corpo d'água, desse rio, desse riacho, a partir da análise do protocolo de monitoramento de qualidade da água. Ele utiliza principalmente uma análise observacional, né, da fauna e da flora que você tem no entorno, das encostas, do processo da qualidade da água, mas também a análise da qualidade da água pela presença da fauna, né, dos macroinvertebrados. Então, você tem a proposta ali de coletar uma porção de água com substrato e fazer análise de quais são os macroinvertebrados que a gente tem, né? Então, qual tipo de animais que você tem, tipo de larvas de que insetos, nematóides, e a partir daí isso te possibilita trazer uma análise da qualidade da água. A gente tem uma série de projetos que a gente observa de clubes que trabalham com monitoramento da qualidade da água. Em Curitiba, o Belém é o mais analisado, né? Então a gente tem vários projetos ali relacionados especificamente ao Rio Belém, mas também ao Rio Iguaçu. E aí fazendo monitoramento utilizando. Aqui se torna particularmente bacana a hora que a gente vai associar diferentes clubes de ciência. Então vamos pegar 3 clubes de ciência que dialoguem com a temática do Rio Belém ou do Rio Iguaçu. E cada um deles tem um ponto de coleta e pode fazer essa diferença. Vou coletar a cada semana ou a cada 2 semanas eu coleto, seja num período de ausência de chuvas que antecede ou depois no período que tem um maior número de chuvas, para ver como que isso influencia a presença da fauna ali, mas também em diferentes locais para a gente ver como que o impacto e o processo de urbanização está influenciando na fauna e na qualidade da água que a gente tem naqueles ambientes. Então, de repente, a gente tem uma escola aqui que está próximo, né? O professor vai trabalhar e está numa escola que está próximo de um corpo d'água, de um rio ou de um riacho, né? De um afluente, de um grande canal que tem ali, que pode ser usado para fazer o monitoramento da qualidade da água. O protocolo de monitoramento da qualidade da água é um dos nossos campeões de audiência aí, até pelo trabalho que a Edinalva desenvolve, né? Então, quem tiver o interesse de fazer essa análise e quiser fazer a aplicação aqui do curso, né, que a ideia é que vocês testem um dos protocolos no curso, né? Então, como tarefa, como atividade que a gente tem no curso, a gente pede para vocês testarem um dos protocolos. Então, se alguém quiser usar, tô aqui do lado da minha escola, aqui tem um rio, que é um rio importante, que a gente sempre fala, que é um rio que tem um alto impacto, ou que está numa boa qualidade, e que a gente gostaria de testar ele em diferentes locais, ou vou fazer uma parceria com várias escolas e cada uma vai testar esse mesmo rio num diferente local, para a gente poder fazer o desenvolvimento, tem o protocolo da qualidade da água que dá para ser usado. Certo? E tem um convite para vocês a ser feito aqui, que eu acho que é um momento de aproveitar os professores clubistas para trabalhar com a gente mais uma vez. Nós temos novos 3 protocolos em fase de finalização e que precisam ser testados novamente nas escolas. Esses 3 protocolos são bem bacanas e a gente está mudando um pouco de área, saindo um pouco só da área ambiental. Então, um dos protocolos é sobre astronomia cultural. Então, a ideia é de entender saberes, memórias e práticas de observação do céu. Então, um dos protocolos que a gente tem em processo para testar. Nós temos o protocolo sobre percepção de calor, que a ideia é relacionar mudanças climáticas, questão de realmente da percepção do calor em espaços fechados, como a escola, por exemplo. E o outro é de cartografia social, para entender injustiças ambientais e entender o ambiente, né, da escola. Então, nós temos 3 protocolos que precisam ser testados a partir do próximo semestre e gostaríamos de convidar vocês. Então, se alguém tiver interesse,
já pode falar para a gente aqui que a gente já vai anotando o nome de vocês. Vai valer certificação, tá? A gente consegue certificação de 60 horas para aqueles que forem trabalhar conosco no processo de teste dos protocolos. A gente fornece todo o suporte necessário, apoio, grupos de WhatsApp se necessário, uma plataforma para disponibilizar os materiais e toda a assessoria para entender como que é esse processo, porque uma das coisas que a gente preza muito aqui no pitch é que o material tenha que fazer sentido para a escola. Porque nós temos muitos pesquisadores que desenvolvem seus trabalhos sem nunca ter pisado no chão de uma escola. E aí, às vezes, faz um material que pode ser lindo, mas quando chega para aplicar numa sala de aula não faz sentido nenhum. Então, ter esse trabalho em parceria com vocês, para que vocês consigam avaliar o material, testar com seus alunos, verificar se faz sentido, se não é muito complexo, se cabe no ambiente da escola, é essencial para que a gente consiga desenvolver materiais que realmente funcionem, que vão ser utilizados, que façam sentido. Então, essa parceria é muito importante para a gente, para o programa, ela é muito valiosa, né, ter essa parceria com vocês, professores, testando e validando esses materiais. Então, se alguém tiver interesse em algum tema desses 3 que eu falei, já pode colocar seu nome aqui no chat ou falar que a gente entra em contato com vocês para estar mandando esses materiais para testar no próximo semestre. E são 3 protocolos novos que vêm para tentar articular um pouco a potencialidade de você sobrepor os dados, né? Então, por exemplo, esse protocolo de injustiças ambientais, que é baseado no conceito ali de cartografia social, ele foi constituído junto com o grupo de geografia da Unicentro, e ele se torna bastante interessante, por exemplo, na hora que a gente vai relacionar as questões ambientais. Então, por exemplo, vou fazer análise da qualidade da água, beleza? Que nem eu estava falando agora ali, o próximo que tem vai ser o de análise de qualidade da água. E a gente começa a relacionar esse processo da análise da qualidade da água junto com a interpretação do território, né? E começa a observar que aquelas regiões... isso é um tema, por exemplo, que poderia ser trabalhado no Clube de Ciências, né? Eu começo a observar que aquelas regiões que são as regiões mais carentes da cidade, ou que são as regiões no entorno da minha escola, que tem uma fragilidade socioeconômica maior, são as regiões onde a qualidade da água é uma qualidade da água que está mais contaminada, ou que a qualidade da água sofre por um processo ambiental mais complicado. E aí a gente começa a relacionar, né, observar que isso entra muito no que é uma discussão muito atual que a gente tem, da questão da injustiça ambiental, ou do racismo ambiental, que são aquelas comunidades que estão em regiões mais fragilizadas, são justamente as que estão sofrendo o maior impacto ambiental, né? Ou seja, elas estão em regiões periféricas. Então, a hora que a gente começa a fazer essa discussão de identificar os pontos frágeis pela cartografia social e relacionar isso com as questões ambientais que a gente observa, a gente começa a fazer uma possibilidade de amarração e de sobreposição desses dados. Esse é um deles, uma potencialidade. Quando a gente pensa das ilhas de calor, esse é um protocolo que vem de uma parceria com o pessoal da Espanha, né? E a gente pode relacionar, por exemplo, o protocolo de trânsito, protocolo de presença de mapeamento da região, ou seja, o número de árvores que está presente, e o calor, para identificar, a gente está observando que em determinadas regiões muito urbanizadas, a temperatura, né, naquela região é muito diferente do que a gente tem em outras regiões, onde a gente tem mais próximo de unidades de áreas verdes ou com índice de maior de arborização. Então, são outra possibilidade de dados que a gente consegue. E esse aumento de temperatura local pode estar, por exemplo, relacionado, inclusive, ao aumento da incidência, por exemplo, de larvas de mosquito, que é um dado que a gente tem. Então, de que maneira esses microclimas urbanos que a gente tem podem influenciar a proliferação de larvas de mosquito, usando aí o protocolo do Aedes para o mapeamento e identificação e quantificação das larvas de mosquito. Então, esses são desenhos. E o de astronomia é isso, né? A gente tentar envolver
outras áreas, né? Então, o de astronomia foi desenvolvido lá pelo professor Marcelo Emílio, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que já trabalha com a temática de astronomia e de etnoastronomia, e tentar mostrar que hoje a gente tem uma série de processos de observação do céu que são muito estruturados a partir de uma visão ocidental, né? Romana, ocidental. Então, as constelações que a gente tem são as constelações zodiacais, a gente vai observar ali Órion, o Escorpião, Peixes, mas que existem outras maneiras e outras interpretações de você fazer a leitura do mundo, né? E que durante muitos anos outros povos inclusive que faziam parte aqui dessa terra que a gente tem no Brasil, e não só, né? Então, povos indígenas ou comunidades da África que vieram para o Brasil, faziam a leitura e a interpretação do céu observando a partir de outras constelações, outro grupo de constelações. Então, a Via Láctea, para Curitiba é difícil, a gente não consegue observar a Via Láctea, né? Mas aí a gente já pode associar até com o protocolo de poluição luminosa. A gente tem outros locais que a gente pode fazer, porque quem tem a felicidade aí de estar numa região de campo com menos poluição luminosa, a gente até começa a observar a Via Láctea. Então, a gente consegue fazer observação de Via Láctea, que para nós é a Via Láctea, o caminho do leite, mas para alguns grupos indígenas é o caminho da anta, né? Então, você tem outras nomenclaturas e outras maneiras de observar esse mesmo rol de estrelas que a gente tem, que são denominadas de outras maneiras, e trabalhar com isso. Então, quem visita ali o Parque da Ciência Newton Freire Maia, todo o trabalho que o professor Germano Afonso fez, já tem um processo grande nessa etnoastronomia que vem sendo trabalhada, que a gente pode usar, né, a partir daí desse trabalho, né, desse novo protocolo que vem sendo desenvolvido em parceria ali com o grupo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mas que bom, Guido. Posso Sim, falar? pode falar, Lucy. Pode. Oi, o nosso colégio ele já tem um certo know-how em termos de astronomia. Nós temos um telescópio semiconvencional para observação. Eu já fui professor de cursos de astronomia. Inclusive, ministrei a construção de um telescópio caseiro na UTFPR. Então, achei bem pertinente, bem interessante abordar esse tema. Ainda mais agora que nós conseguimos receber da Positivo 3 kits da Lego, e até a minha intenção é utilizar esses kits da Lego no nosso Clube de Ciência e Robótica, até para construir bases de observação remota, como se fossem remotas ou controladas. Então, você coloca um telescópio num apoio, coloca ali as posições, né, dos astros, e ele automaticamente vai fazer a busca. Então, isso dá para fazer porque esses kits da Lego, eles têm os motores até que precisos. Então, achei bem interessante fazer até essa associação. Legal, Guido. E aí tem 2 protocolos, então, que eu acho que dá para você usar. O primeiro é o de poluição luminosa, que foi o pessoal lá do Marcelo Emílio que fez também, que é para a gente conseguir fazer, principalmente para quem trabalha com astronomia e observação do céu, a gente faz um mapeamento da quantidade de poluição luminosa que a gente tem ali no entorno da escola, ou para observação, o que a gente consegue observar de astros em diferentes regiões. Isso se dá muito por essa avaliação da poluição luminosa. Então, que legal que dá para fazer. Agora, esse que está na fase de desenvolvimento mesmo, que também vem do grupo lá da UEPG, e vou pegar o seu contato, porque eu recebi essa semana, daí não tem muito a ver com a ciência cidadã, tem até, mas não muito, o contato do professor Felipe Ribas, que trabalha com o NAP Astronomia, que ele quer desenvolver materiais e atividades de astronomia para clubes que estejam focados nesse interesse. Então, peguei seu contato agora, vou falar depois com a Gi para a gente ver outros clubes que trabalham com a temática de astronomia, que a ideia é a gente associar ali, o professor Felipe é da UTFPR também, daqui de Curitiba, né, ele é conhecido ali, trabalha com a parte de identificação de estrelas, né, e com a questão dos anéis ali em alguns planetas que a gente tem aqui no sistema solar, que eles querem desenvolver alguns materiais para clubes de ciência que fazem parte e que tem a astronomia como temática de pesquisa.
Então, eu já converso com a Gi, e daí já fica o teu contato ali para a gente fazer essa aproximação ali no trabalho que ele vem sendo. Ele falou comigo essa semana, ele mandou mensagem, falou, semana não, semana passada, quinta-feira, ele falou, a gente quer desenvolver uma parceria com os clubes que trabalham com a temática de astronomia, então vai ser bem legal, viu, Guido? Fazer essa aproximação sua ali com o trabalho que o Felipe vem desenvolvendo, se vocês tiverem interesse, a gente faz essa aproximação. Sim, com certeza, bacana. A Luciane ia falar também alguma coisa? Só complementando, inclusive, né, só que isso é a longo prazo, né? Eles estão reformando aqui né, como você comentou, o Parque da Ciência, para receber, então, um dos maiores observatórios, né, em termos de tecnologia, né, em termos até de estudos, que vai receber, né, professores aí do país e do mundo inteiro, né, pelo visto. Então, acho que vai ser bem interessante. Vai ser bacana mesmo. O trabalho que o Anísio está fazendo ali no novo Parque da Ciência, ali no Planetário Novo, acho que vai ser uma referência para a gente poder usar bastante. A ideia é, como o Parque da Ciência faz parte da rede de clubes, né, do NAP, Paraná Faz Ciência, a ideia é que a gente possa fazer agenda ali, assim que estiver pronto, falar para o Anísio, eu vou priorizar nós aí. Isso, é só fazer Pinhais. Legal. Oi, só de curiosidade, tem um curso agora para professores ali no Parque da Ciência agora do Solarium, né? Que é o aplicativo deles, dessa área. Vai ter agora para os professores, eu já me inscrevi nele. Eu só ia fazer uma pergunta, eu achei muito interessante, eu acho que isso realmente é importantíssimo nessa nossa área da ciência, que é essa conexão. Eu, dentro do aplicativo, eu tenho um projeto de sustentabilidade do rio, né? A gente trabalha ali junto fizemos um projeto ano passado e continuamos esse ano com a Sanepar no Rio Mascate, que é um afluente do Rio Iguaçu. E a gente trabalha ali análises físicas, químicas e biológicas desse rio. Inclusive, a semana passada a gente estava na UTF-PR fazendo análise com um bioindicador deles, que são as DASMIAs. Então, levamos algumas amostras para fazer. E eu consigo, pelo aplicativo ali, eu quero testar, ver ele não é mais teste, né? Ele já está lá. Eu quero ver esse protocolo do monitoramento da água dos rios, de qualidade da água dos rios. E no aplicativo, eu consigo ter contato, ter acesso aos dados ou a outros professores que também estão fazendo isso? Consegue, mas para isso a gente tem que fazer todo mundo coletar dados. Então, quanto mais a gente fazer a coleta de dados, hoje a gente consegue. Mas o problema é que a gente não tem um N suficiente. Então, uma das ideias é essa. Assim, vamos mobilizar os professores para que eles possam, diferentes professores, possam coletar, por exemplo, a partir do Iguaçu, aplicar o mesmo protocolo no Rio Iguaçu. Então, aí, quando a gente tivesse isso, você conseguiria ter acesso a todos os dados que são coletados por o Paraná inteiro, ou para quem estiver fazendo a coleta de dados no aplicativo. Essa é a ideia. Legal. Tá? Então, a ideia é a gente fazer ele capitalizar para todo mundo poder fazer a coleta de dados, para que a gente possa comparar, por exemplo, o dado que você coleta aí nesse afluente com outro dado do Rio Iguaçu. Foi Débora que chegou agora, com o dado que os professores lá, que trabalham junto com a Débora lá em Maringá, estão coletando lá em Maringá. Né? Então, acho que esse é um pouquinho do desenho. E pelo próprio aplicativo você consegue visualizar esses dados, viu, Luciane? Então, no momento que você coleta os dados, você vai ter uma aba que é respostas, lá em cima no aplicativo. E aí lá você consegue visualizar os dados de todos que foram enviados. Então, vai ser bem interessante esse cruzamento de informações. A menina está apertando tudo aqui. Tudo bem? Tudo bom, Débora? Seja bem-vinda. Eu queria também, só para fechar, não sei se tem mais algum comentário a fazer, mas para fechar... Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu vou colocar aqui. Eu entrei só para fuçar, porque eu vou mandar recado para o Rodrigo para saber se ele está aqui ainda. Mandei no chat para todo mundo dar uma olhadinha. Nós vamos ter um Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã esse ano aqui em Curitiba, sediado aqui no Politécnico, que o NAP Paraná Faz Ciência está organizando. Vai ser um espaço muito interessante de troca, concursos de formação,
minicursos, mesas redondas com palestrantes nacionais e internacionais. Então, a gente vai ter um espaço muito valioso de troca a respeito do tema da ciência cidadã e com, inclusive, eixos dedicados a discutir a educação científica por meio da ciência cidadã. Então, inclusive, vai ter um minicurso da Edinalva falando sobre como desenvolver projetos de ciência cidadã na escola. Então, vai ser um espaço muito interessante. Quem tiver interesse, já mandei o link para vocês darem uma olhada. As inscrições, no momento, estão encerradas, porque a gente está em processo de avaliação dos trabalhos que foram submetidos, mas lá a gente vai abrir novamente, assim que liberar os pareceres, para aqueles que quiserem participar apenas como ouvintes, né, participar dos processos, participar das mesas redondas. Vai ser em submissão de trabalho. A data de submissão dos trabalhos já foi, né, para quem tinha trabalho. A gente recebeu trabalho de estudantes de clubes de ciência que propuseram projetos, que desenvolveram, né. Tem trabalho, acho que o mais novo é de uma menina de 9 anos, né, 10 anos. 6 anos. 6 anos, tá. Que desenvolveu o projeto usando ciência cidadã e apresentou o trabalho dela vai ser um trabalho de apresentação de pôster. Mas daqui a pouco a gente abre de novo, então logo a gente tem a confirmação dos trabalhos, a gente reabre as inscrições e a ideia é que os professores possam participar. A gente vai ter oficinas, vai ter espaços formativos, vai ter mesas redondas com a temática de ciência cidadã e educação básica. Então a ideia é a gente ter uma participação grande aí de toda a rede de educação básica. Vai falar do PIT, vai falar de outros protocolos, né? Outros protocolos e outros projetos de ciência cidadã na escola que são desenvolvidos no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, trazendo o pessoal da Austrália, dos Estados Unidos, tá bem bacana. Joia? Só uma ideia, podia tornar essa participação obrigatória para quem é coordenador de clube de ciências, que daí a gente, com certeza, a gente tem interesse, a gente gostaria muito de ir. E se fosse obrigatória, a direção liberava, assim, mais tranquilamente. O duro da gente colocar obrigatório é a gente não conseguir viabilizar do Paraná inteiro para vir, né? Mas a ideia é a gente pode fazer a carta para a direção poder liberar, se vocês tiverem interesse, Luciane. Assim que tiver aqui de reabrir as inscrições e vocês mandarem, a gente manda a carta para a SED, a gente tem uma relação boa até com a SED para conseguir viabilizar a participação de vocês, tá bom? Ai, que ótimo, obrigada. Mais alguém, pessoal? Quer finalizar? Quer fazer alguma palavra aí de final de curso? Se alguém quiser ainda. Eu vou deixar para você e a Débora finalizarem o curso. Eu vou dizer que, para mim, eu gostei muito de participar. Espero que tenha instigado vocês a participar e fazer análise e utilizar o PIT, né, como estratégia de engajamento público para a ciência. Ele foi desenvolvido muito para ser usado pelas escolas, para ser usado nos clubes de ciência. Então, a Ciência Cidadã é um projeto, uma iniciativa, né, uma abordagem que vem crescendo muito no Brasil e no mundo, né, a participação das pessoas nos processos de coleta de dados científicos. A gente tentou mostrar isso nas mais diferentes áreas, então o PIT ele aborda desde as humanidades, a geografia, ciências da terra, na artes, muitos projetos na área ambiental, fortemente, né, na área das ciências naturais, a gente tem a maioria deles, mas ele não se restringe a isso. E a gente está à disposição, né, gente? A equipe do PIT, eu, a Tamara, a Ana Luísa, tem mais ali a Marcele, a Luiane, né, a Joana. Então, a equipe está à disposição para o apoio que vocês precisarem agora que vão fazer o teste, vão fazer as atividades que estão previstas no curso aí. Não deixem de entrar em contato com a gente, para tirar as dúvidas e para tentar fazer o processo funcionar da maneira mais adequada aí dentro das expectativas que vocês têm. Podia fazer, né, Débora, também, né, você quer falar? Vou deixar você falar do convite do workshop de manhã, por favor. Então, boa noite oficialmente, gente, é um prazer estar aqui com vocês, último dia de curso, né, e antes de eu dar a saudação final, quero fazer esse convite que o Rodrigo está comentando. Nós vamos fazer um workshop de avaliação do NAP Paraná Faz Ciência. É um workshop voltado para
entendermos melhor as nossas forças, nossas fortalezas, mas também nossos desafios, nossas fragilidades, e para isso a gente tem 1 dia e meio de reunião, né? É um evento, na verdade, mais do que uma reunião, é um evento com apresentação de trabalhos diversos. Então, esse evento nós chamamos de workshop do NAP Paraná Faz Ciência. Ele vai acontecer completamente online, amanhã no período da tarde e quarta-feira durante o dia todo. Eu coloquei o link aqui no chat dessa sala, e fica o convite para vocês. Eu sei que vocês têm aula, que obviamente não podem faltar na aula, mas havendo aí algum intervalo, né, ou se alguém por acaso estiver no horário de atividade, que possa se conectar, serão muito, muito bem-vindos para conhecer um pouco mais desse grande arranjo que é o Paraná Faz Ciência, que tem esse projeto maravilhoso dos clubes de ciências, né? Tem também o PIT, que vocês conheceram hoje, e outros, mas que é um arranjo muito maior, e que tem objetivos muito consolidados para o nosso estado. Então, para conhecer um pouco mais, fica aí o convite para o workshop de amanhã, está ali no chat. Se você também tiver vontade de participar, você que está aqui agora ou que está assistindo na sequência, é só falar com os seus bolsistas técnicos, seus BTMS, ou os articuladores das suas instituições, porque a princípio vai estar todo mundo por lá participando, amanhã a partir da 1h30 da tarde, quarta-feira o dia todo. Bom, eu vou falar rapidinho sobre o curso e depois eu... Quer falar, Rodrigo? Não, pode falar. E depois eu passo para a Gisele fazer o encerramento. Mariana não está aqui, né, Gisele? Não, a Mária não ia conseguir vir hoje. Certo. Então, gente, 1 ano se passou praticamente, né? Aí do curso, foram muitos e muitos módulos, muitos artigos para ler, muitas tarefas, provinhas para fazer, né? Muito vídeo para assistir, algumas aulas síncronas, e o curso está chegando ao fim. Eu acredito que foi um aprendizado para todos nós, né, para todos nós do NAP, para todos vocês que também são do NAP, que estão nos clubes de ciências, para quem está aqui agora, de forma síncrona, para quem está assistindo depois, e quero dizer que nós todos nos esforçamos muito em parceria com a UVPR, Universidade Virtual do Paraná, para que esse curso fosse um curso legal, para que esse curso fosse um curso amigável, interativo, mais contemporâneo, e que trouxesse a vocês o desejo de participar, a curiosidade, a instigação e o engajamento. Eu quero, em nome do NAP, agradecer muito à professora Mariana, à Gisele, que estiveram mais à frente deste curso na organização e no acompanhamento, mas também a todos os 15 professores que se debruçaram aí no seu dia a dia, na correria, para contribuir também com este material. Quero dizer que a gente escreveu um livro sobre esse curso, né? Esse livro está muito perto de estar pronto, será um livro online, né? Um livro em formato digital, e acreditamos que, eu tenho fé que até começo de agosto a gente esteja com esse livro liberado, para que vocês possam ler sobre o que vocês estudaram. Os mesmos professores que aqui ministraram os seus módulos, escreveram seus capítulos de livro, e assim vocês conseguirão relembrar um pouco mais e fortalecer essa relação. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar, dizer que eu já estou com saudade de vocês todos, e logo na festa a gente mata a saudade de forma presencial, não é? Obrigada, viu, gente? Parabéns pela participação e passo para a Gisele.
Obrigada. Tamara quer falar também? Não? Tá bom. As crianças estão meio barulhentas por aqui agora. Sim. Eu queria, antes de finalizar, só pedir para vocês abrirem a câmera para fazer um print aqui do nosso último encontro, por gentileza. Alguns já tinham aberto. Quem puder, né? Então, vamos lá. Foi. Então, gente, eu quero mais uma vez agradecer. Esse período foi de muito aprendizado para mim, assim, especialmente que estive, né, no dia a dia com vocês, nesses meses de curso aí desde setembro e quinzenalmente nos encontrando, né? Agradecer o quanto foi importante essa troca, os momentos ali na plataforma, no WhatsApp, as dúvidas, acho que todo momento aqui foi importante, né? Dizer para vocês que vocês têm até o dia 13 de agosto para finalizar as aulas que, porventura, né, por algum motivo lá atrás, não deu para terminar. Vocês sabem que agora todas as recuperações estão abertas, todas elas, desde a aula 1. Então, aquele que fez uma tentativa de recuperação lá atrás pode fazer uma segunda, se quiser. E a nossa aula 15, essa última aula, ela encerra domingo. Domingo é o tempo regular dela. Depois ela também fica aberta em recuperação, junto com as demais, até o dia 13 de agosto, tá? Em breve eu vou mandar para vocês novamente aquele calendário, eu sei que alguns receberam, outros não, então eu vou pedir novamente para os nossos bolsistas encaminharem o calendário final, para que a gente possa aí fazer esse fechamento e em breve poder certificá-los, né? Ainda esse ano a gente pretende. Eliana, eu respondi para você agorinha, tá? Me manda lá teu CPF que amanhã eu peço para o VPR verificar. Então é isso, gente, agradecer a parceria, a confiança, foi um trabalho lindo de esforço aí de todos, agradecer aos professores todos, aos 15, como disse a professora Débora, mas me permita que são 14, porque você, professora Débora, nos deu 2 cursos, e foram excelentes, né? O de escrita científica e depois o de divulgação, né? Então, foi uma doação, assim, cada aula que eu recebia, de cada professor, era uma grata surpresa, sabe? Pela dedicação e pelo conteúdo riquíssimo que a gente tem. Então, obrigada, gente, boa noite, e sigamos juntos, aí em breve estaremos juntos na FES. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Boa noite. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Rodrigo. obrigada, Rodrigo, Tamara. Boa Quer parar noite. Quer parar de Boa gravar? Vou parar. Uhum. Tchau, boa noite. Parou de gravar aí, gente? Vocês vão precisar de uma coisa.